Aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá pessoal, nós vamos começar mais uma aula de mecânica quântica e queria pedir a vocês antes que se inscrevessem no canal, desse like, acionasse o sininho de notificações e fizesse comentários nos vídeos. O tema da aula de hoje é equação de Schrödinger independente do tempo. Então, pessoal, nós vamos estudar aqui, a partir de agora, uma certa classe de sistemas, que são os sistemas conservativos. E para estes sistemas conservativos, a equação de Schrödinger ela vai assumir uma forma em que a variação temporal ela não é tão relevante. Aí por isso que a gente chama de equação de Schrödinger independente do tempo. E boa parte dos sistemas de interesse físico recai nesses sistemas conservativos. Vamos colocar aqui a equação de Schrödinger. Então nós temos aqui, olha, a equação de Schrödinger. Como nós falamos em aulas anteriores, é a equação fundamental da mecânica quântica. Dela nós obtemos o psi, a função de onda, né? Que dessa função de onda nós extraímos as informações físicas do sistema associado. E essa função de onda, que representa matematicamente a onda de matéria, então tem a interpretação física associada com a probabilidade de você localizar a partícula, como nós já falamos. O módulo dela ao quadrado, integrada numa certa região, vai nos dizer a probabilidade de você localizar a partícula nesta região. Antes de apresentar o conteúdo principal da aula, que é a questão da equação de Schrödinger independente do tempo, eu ainda quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Vamos pegar aqui a fórmula de Planck para a energia. Então eu tenho aqui, olha, E igual a HF, onde esse H é a constante de Planck e F é a frequência. Agora, pessoal, se eu pegar aqui, olha, dividir por 2π e multiplicar por 2π, aí o que acontece? H sobre 2π é o H cortado. E o 2πf é o ômega. Aí vai ficar isso aqui, olha. É igual a H cortado ômega. Agora, imaginem uma onda plana. Então, uma onda plana seria algo do tipo... Vou escrever aqui para vocês. Olha aqui, olha. Psi de xt igual. Aí eu vou colocar aqui a forma de onda plana. A elevado a i kx menos ômega t. Pode ser mais também. Quando muda o sinal, só muda a direção de propagação. Agora, o que acontece com essa função de onda, representando a onda plana, quando eu derivo ela no tempo? Então, olha só. Se eu derivar ela no tempo, eu pegar aqui, olha, dψ dt, isto aqui dá igual. Olha, aqui eu estou derivando a exponencial. Aí eu derivo a exponencial, né? Aí depois multiplico pela derivada do argumento. Aí vai ficar assim, olha. Vejamos. Olha aqui, olha. Se eu derivo essa função de onda no tempo,
Aí eu tenho isso aqui, olha. A derivada simples. Aí o que acontece, olha, esse A vezes a exponencial aqui é o próprio psi. Então isso aqui vai ficar assim, olha. Isto aqui é igual menos I ômega psi. Ok, pessoal? Agora vamos fazer uma manipulação algébrica aqui, olha, nessa expressão. Nós vamos multiplicar essa derivada aqui por I, o I complexo, vezes o H cortado. Aí como é que isso aqui vai ficar? Olha aqui, olha. Aí eu tenho aqui, olha, I, H cortado. Aí eu considero a derivada agora, d psi dt é igual. Olha, quando eu multiplico I por I, dá menos 1, e com menos mais, então isso aqui fica 1. Aí vai ficar, aqui, ó, I com menos I dá 1. Aí vai ficar H cortado ômega. H cortado ômega psi. Mas pela aqui, olha, H cortado ômega é a energia da partícula. Então vai ficar assim, olha. Vai ficar I, H cortado, d psi dt é igual E psi. Guardemos então esta expressão aqui. Isso aqui vai nos ser útil mais na frente. Deixa eu aqui só dar um destaque nela aqui. Ok, agora vamos nos voltar para a própria equação de Schrödinger. Então vamos lá. Aqui, olha, nós trouxemos aqui a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger, ela é uma equação diferencial parcial linear. Geralmente, para resolver equações desse tipo, né, equações lineares, equações diferenciais parciais lineares, um dos métodos mais usados para a resolução desse tipo de equação é o método de separação de variáveis. Então aqui, olha, essa equação aqui é uma equação de duas variáveis, de x e t. O método de separação de variáveis consiste em escrever a solução como o produto de duas funções de cada uma das variáveis. Aí, neste caso, o que vai acontecer? Para que o método da separação de variáveis seja eficiente nesse problema aqui, eu tenho que lançar a mão de uma hipótese. Em primeiro lugar, eu tenho que admitir uma certa hipótese importante, que é o seguinte, que é considerar que a energia potencial ela é simplesmente um V de x, apenas de x. Quando isso acontece, a gente diz que nós temos um sistema conservativo. Quando isto acontece, do sistema ser conservativo, a energia da partícula ela vai ser conservada. Sendo assim, lançada a hipótese, nós vamos então usar o método da separação de variáveis aqui. Aí, neste caso, eu escrevo a solução psi da seguinte maneira. Então aqui, olha, a função de onda, o psi, que ele é uma função de x e t, ele pode ser escrito da seguinte maneira. Ele pode ser escrito com um psi minúsculo de x. Observe que esse psi é diferente desse aqui. Esse é maiúsculo, esse é minúsculo. Aí vezes
t, t grande de t. Olha aqui, olha. Então, a função de onda ela vai ser produto de uma função apenas de x e uma função apenas de t, sendo x e t variáveis independentes. Vamos substituir então esse psi de xt na equação de Schrödinger. E que implicações esta substituição acarreta? Vejamos. Quando eu vou derivar no tempo aqui, olha, esse produto, o psi de x é como se fosse uma constante. Então, a derivada do tempo ela só pega aqui no t. No t maiúsculo aqui. E na derivada espacial, quando eu derivo esse produto aqui, aí sim a função do tempo é como se fosse constante para a derivada em x. Aí essa derivada só vai pegar a função dx. Aí vai ficar assim, olha. Aqui, olha, pessoal, nós temos então isso aqui, olha. Quando eu substituo aqui, olha. A derivada temporal só pega nessa parte aqui, no t maiúsculo. E a derivada espacial, ela só pega no psi minúsculo aqui. Olha aqui, pessoal. Para continuarmos agora, nós vamos dividir essa linha todinha aqui por isso aqui, olha. Vamos dividir por psi de x t grande de t. Aí o que é que nós vamos ter? Olha, quando eu for dividir, olha, esse psi aqui vai cancelar e esse t aqui vai cancelar. Aí vai ficar o quê? Vejamos. Olha, estão vendo aqui, pessoal? Quando eu dividir aqui por psi de x e tzão de t, aí fica isso aqui, olha. Aqui, olha só. Isso aqui fica uma função só de t. E do outro lado fica uma função só de x, olha. Tá vendo por que eu fiz o v igual só ao v de x? Porque quando eu fizer isso, olha, aí aqui todo esse lado direito é uma função apenas de x. Então a gente tem aqui, olha, o seguinte. Eu tenho aqui, olha, uma função de x igual uma função de t. Agora tem outra questão aqui, olha. X e t são variáveis independentes, ou seja, quando eu vario x aqui, aí o f de x não tem nada a ver com o f de t. Sendo aqui, olha, f e g sendo duas funções de variáveis independentes. Sendo f e g de variáveis independentes, quando uma das variáveis variar, a outra não é afetada. Só que, porém, de forma paradoxal, elas são sempre iguais. Então, para conciliar o fato de f e g serem funções de variáveis independentes e também serem iguais, a única maneira de conciliar isso é fazendo que f e g sejam constantes. Então aqui, olha, isso aqui tem que ser uma constante. Vou chamar de c. Então aqui, olha, eu tenho aqui a equação de Schrödinger para as variáveis separadas, né? Então isso aqui tem que ser igual a constante. E que constante é essa? Isso eu vou ter que interpretar, buscar um jeito de interpretar fisicamente o significado dessa constante. Então vamos lá. Essa equação, então, olha, isso aqui igual a constante, isso aqui vai gerar duas equações. Quais são elas? Vamos ver aqui.
Aqui, olha, a equação de Schrödinger com as variáveis separadas gera essas duas equações aqui, olha. Essa primeira equação aqui, olha, foi gerada quando eu igualo isso aqui a C. Aí eu só fiz multiplicar P aqui, olha, por C, aí fica essa equação aqui, olha. E essa outra aqui, ela é gerada quando esse segundo membro aqui é igual a C. Aí eu só passei o psi multiplicando, aí fica isso aqui. Aí eu tenho que resolver essas duas equações. Eu vou primeiramente tratar dessa equação aqui, olha. Observe que essa equação é uma EDO de primeira ordem, linear de primeira ordem. E ela é simples de resolver. Vamos tratar aqui dela. Olha aqui, ó. Vamos pegar a equação temporal. Aí o que, que eu vou fazer aqui? Olha, eu pego esse IH cortado e vou passar dividindo aqui. Aí eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui, olha, dt grande, dtzinho é igual a quê? C sobre h cortado. Aí eu quando passo o i para o denominador, o i dividindo, né? Ele pode subir para o numerador mudando sinal. É uma propriedade lá da unidade imaginária complexa. Aí isso aqui fica menos i. E aqui o t. Olha só. Quem é o t grande aqui? É uma função tal que se eu derivo ela, ela dá ela mesma multiplicada por uma constante. Qual é a função que tem essa propriedade? É a função exponencial. Então, se eu digo aqui que o t de t eu posso colocar como sendo uma certa constante, vai ficar elevado a menos ic sobre h cortado tzinho, o tempo. Pronto. Aqui é a solução para a parte temporal. Agora eu preciso verificar o que acontece com a parte espacial. Mas antes de eu tratar da parte espacial, eu preciso interpretar fisicamente o que é essa constante, que apareceu essa constante C. Para isso, eu vou pegar essa equação aqui, olha, essa equação temporal, e vou multiplicar pelo psi de x. Olha aqui, ó, aí vai ficar assim, olha. IH cortado é psi de x. Aí vai ficar aqui, ó, dt grande, dtzinho, igual ct psi. Só que o t, que é a função do tempo, e o psi, que é a função da posição, quando eles estão multiplicados, é a própria solução da equação de Schrödinger. E aqui, olha, eu posso colocar esse psi de x dentro da derivada, aí fica a derivada desse produto aqui. Aí isso aqui vai ficar assim, olha. IH cortado. Aí volta a ser a derivada parcial, porque vai ficar a derivada de uma função de duas variáveis, né? Aí vai ficar o psi, esse é o psi original, igual c psi. Eu não sei se vocês se lembram, há algumas linhas anteriores. Se lembra que eu peguei o psi e derivei no tempo. Aí o que acontecia? Se eu multiplicar por IH cortado, o resultado vai ser o quê? É a energia multiplicada pelo psi. Eu tinha mostrado isso aqui, olha. Lá no começo, que IH cortado d psi dt é igual a
é psi. Aí o que é que significa isso então? Isso aqui, olha, é exatamente isso aqui. Olha, IH cortado, D psi, DT, aí tem um psi aqui, psi. Então o C tem que ser o E. É a própria energia. Então aqui, olha. O C é igual ao E. Aí o que que ocorre aqui? Aí eu vou pegar aqui a equação espacial. Aí eu tenho lá menos h cortado ao quadrado dividido por 2m. Aí eu tenho aqui, olha, d2 psi dx2 mais, aí tem um termo aqui de potencial, v de x psi de x. Aí aparece aqui o psi, né? E está multiplicando pelo czão. Só que como C é, aí aqui aparece a energia. Então, para encontrar a parte espacial da função de onda, esse psi minúsculo de x, eu tenho que resolver essa equação espacial aqui. Observe que essa equação aqui, ela não tem a parte temporal. Essa equação aqui, pessoal, isso aqui na verdade é a chamada equação de Schrödinger independente do tempo. Ok? Antes de seguir em frente, eu quero voltar aqui a um certo ponto aqui e comentar um detalhe com vocês. Para a gente chegar na equação de Schrödinger independente do tempo, num certo ponto, a gente precisou dividir por π de x e t grande de t. Aí quando a gente faz isso, tem se π de x e t grande forem diferentes de zero, tranquilo, não tem problema nenhum. Agora isso aqui, a princípio tem problema quando um desses fatores aqui é zero. Aí o que acontece aqui se para algum valor de x ou t isso aqui for zero? Aí, para evitar que esse problema ocorra, o problema da divisão por zero, que isso aí daria um grande problema aqui para a nossa equação. Então, o que acontece para esse problema ser contornado dessa possível divisão por zero? É o seguinte, vai acontecer o seguinte, quando, por exemplo, esse π de x e esse t grande aqui tendem a zero, né? Quando vão tender a zero, se acontecer, então o que ocorre? O numerador ele vai tender a zero também na mesma ordem de grandeza. De tal forma que, quando eles se aproximarem de zero, eles vão se cancelar. Aí não vai ter o problema do zero no denominador. Ok? Isso aqui é só um pequeno detalhe para esclarecer isso aqui. Agora vamos voltar para a nossa equação de Schrödinger independente do tempo. Olha aqui, pessoal. Então, a solução geral da equação de Schrödinger, no caso em que o sistema é conservativo, que essa é a hipótese principal aqui, é o seguinte. É então que o psi de xt é igual psi de x, aí entra a parte temporal que vai ser a exponencial de menos. Aí o que acontece?
menos I, aí vai ficar E sobre H cortado T. Lá na parte temporal que a gente encontrou a solução, tinha uma constante, né? Mas eu faço a constante igual a 1. Ou então a constante é absorvida aqui na parte espacial. É irrelevante o valor da constante aqui. Ok? Então isso aqui é a solução geral. Aí o que acontece? Nesse caso aqui, para essa solução geral da equação de Schrödinger, no caso de sistemas conservativos, aí o que vai acontecer? A densidade de probabilidade, o ρ, se lembra? O ρ de xt vai ser igual ao quê? Vai ser módulo de π quadrado, que é igual a π vezes o π conjugado. Aí vai ficar o quê? Olha aqui, ó. Aí esse ρ vai ficar como? Olha, quando eu for calcular o conjugado disso aqui, aí fica o conjugado aqui do π de x, e o conjugado disso aqui é a mesma exponencial, só que com sinal de mais. Aí o que vai acontecer quando eu multiplicar? As exponenciais vão se cancelar, porque eu tenho um exponencial mais e um exponencial menos. Aí quando eu multiplicar, vai somar os argumentos que são opostos, aí vai dar zero. Aí a exponencial de zero é 1. Aí vai ficar assim, então, a densidade de probabilidade. A função densidade de probabilidade. Vai ficar assim, olha. Rho, que vai desaparecer a dependência temporal, né? Vai ficar só um ρ de x. Aí vai ficar psi de x, psi de x conjugado. Isso aqui tem uma implicação importante. Se a densidade de probabilidade é uma função só de x. É o seguinte, vocês se lembram lá nas aulas anteriores que a gente tratou da conservação da probabilidade? Aí a conservação da probabilidade ela é representada pela equação da continuidade. Aí eu tenho aqui, olha, a equação da continuidade. Eu tenho dρ dt é igual a menos dj dx, onde esse j é a densidade corrente de probabilidade. Aí, pessoal, como o rosto é função de x, né? Então a derivada no tempo é zero. Aí vai acontecer isso aqui, olha. Isso aqui vai implicar que dρ dt igual zero. E o que isso significa? Isso aqui vai ter um significado físico muito importante. Vejamos. Vamos integrar isso aqui em x. Aí quando eu integro em x, como x e t são independentes, né, a integral atravessa a derivada. Aí vai ficar assim, olha. Olha aqui. Aí eu tenho isso aqui, olha. ddt de quê? Da integral. Aí eu vou integrar aqui de a até b de ρ dx. Isto aqui é igual a zero, que é a mesma coisa que eu fazer a derivada no tempo. Aí aqui eu faço a integral de a até b módulo de π quadrado dx. É aqui, olha. Sim, aí isso aqui
é igual a zero. Qual vai ser o significado disso aqui? Olha, essa derivada temporal está relacionada com variação temporal. Então, a variação temporal, a taxa de variação temporal aqui de alguma coisa é igual a zero. Se a taxa de variação temporal de alguma coisa é zero, significa que essa alguma coisa ela não varia no tempo. Ela é estacionária. Ela é conservada. Aí, o que acontece aqui? Essa integral ela é exatamente a probabilidade de se localizar a partícula entre A e B. Ou seja, a probabilidade de encontrar a partícula entre A e B não muda com o tempo. Ela sempre vai se manter a mesma com o passar do tempo. Aí isso quer dizer o quê? Vamos ver. Então aqui, pessoal, eu tenho uma região do espaço em que eu tenha uma certa partícula aqui dentro. Então, significa, como eu estou na mecânica quântica, né? Eu estou olhando as coisas do ponto de vista quântico. Então, eu não posso dizer que a partícula vai estar aqui, ou vai estar aqui, ou vai... Na verdade, eu posso dizer que ela tem uma probabilidade de estar por aqui na região. Aí o que que nós concluímos então? Que a probabilidade de se localizar essa partícula de massa m nessa região aqui, ela não muda. A probabilidade é sempre a mesma. Então aqui, olha, eu coloquei aqui a observação. A probabilidade de se localizar a partícula na região aqui não se altera. O que quer dizer que a onda de matéria, nesse caso aqui, no caso de sistemas conservativos, ela não retira dessa região aqui probabilidade para levar para outro lugar, nem traz de um lugar para o outro. Então, na região que a gente considera aqui, vai ser constante essas probabilidades de localização das partículas, desde que o sistema seja conservativo. Aí, como ocorre essa conservação da probabilidade dentro da região, a gente diz também que esses sistemas conservativos são sistemas estacionários. Ok, pessoal? Na próxima aula, nós vamos começar as aplicações. Vamos aplicar essa equação Tirei independente do tempo para resolver os sistemas unidimensionais simples. Aí a gente vai ter lá o potencial de Grau, vai ter o poço infinito, o oscilador harmônico, etc. Então, vamos trabalhar esses sistemas particulares. E trabalhar com vocês a diferença entre o que é sistema ligado e sistemas não ligados. Que isso tem uma diferença muito importante e uma consideração para a energia que a gente vai ver, que vai entrar aí, que nos sistemas ligados a energia é quantizada, enquanto nos sistemas que não são ligados a energia é contínua, as energias. Ok, pessoal? Vou encerrar por aqui e que a graça de Deus os acompanhe. Tchau, até a próxima aula.